ia meter com da serra. E aqui a gente tem mais destrinchado, né, as pecinhas, digamos assim, né, as lâminas, o processo espinhoso, o pedículo, o corpo, os músculos. Uma coisa interessante que é falar sobre o equilíbrio da cabeça. Por quê? Porque ela é meio que uma alavanca de flexão da cervical, porque a cabeça tem de 5 a 6% do peso corporal. E ela também vai dar um equilíbrio para a articulação occipital. E quando a gente coloca a cervical como estática, o centro de massa, ele vai ser à frente do veículo acústico. Assim, ele vai ter duas forças que induzem a flexão e uma força que induz a extensão. Normalmente, essa força de extensão ela é constante, ela não se anula. E essa força interfixa, ela vai gerar. Ela é um fator da cefaleia tensional, porque ela sempre vai estar em tensão, gerando assim, quem tem uma predisposição assim, a ter cefaleia tensional. Aí o eixo articular ele vai estar atrás do centro de massa, que é esse daqui, que vai ter as duas forças para fazer flexão e com vários músculos vai ter essa tensão para segurar a cervical não em extensão, mas neutro. Um exemplo disso no dia a dia é quando a gente está com muito sono e não pode dormir em lugar, a cabeça sempre vai estar pendendo para frente. A musculatura vai relaxar, então a massa vai pender para frente e vai fletir. Ou seja, vai cair em direção à gravidade, a gravidade vai agir, né? Aqui eu trouxe a imagem da inervação e da vascularização. A cervical ela tem 8 nervos cervicais. Isso porque o primeiro nervo ele sai acima da C1, por isso que tem 8 nervos cervicais. Aqui a gente pode ver o nervo occipital terceiro, que é o de C3, aqui o de C2, aqui o de C1, que é o suboccipital, então no posterior de C6. Aí eu vou deixar um slide para quem quiser dar uma olhada maior, mas é só para título de curiosidade. Aí só lembrando, C1 está aqui, Atlas, raiz nervosa sai de cima. C2 está aqui, raiz nervosa sai de cima. C3 sai de cima. C4, C5, os nervos sempre vão sair C6. acima da vértebra correspondente. É como nós temos torácica, aí C8 vai ser o quê? Acima da T1, não é? Vai ser entre T7 e T1. Aí depois então na torácica começa só abaixo, T1, T2, T3, então como ela bem diz, cervical é acima, torácica é abaixo, raiz nervosa. Aí quando você estudar na neuro, traumatismo raquimedular, para ver o nível da lesão, você tem que ver isso. Né? Significa que é acima de T1, tetraplégico, abaixo, para. Mas é outro foco, né? Já é neuro. Aqui eu trouxe os miótons, que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente entender. Os miótons deles vão ser raízes nervosas motoras. Aqui é uma imagem de nermato, porque são também super interessantes saber, mas os miótons eu trouxe um videozinho, depois eu vou falar. Mas o miótono da cervical C1, ele vai fazer extensão de cervical, C2 vai fazer flexão, C3 inclinação lateral, C4 elevação de ombro, C5 abdução, C6 flexão, C7 extensão e C8 flexão de dedos. Aí não precisa passar não, tem um videozinho muito interessante que eu trouxe mostrando isso que eu acabei de falar. Ele diz um pouco sobre os miótonos aí. C1 faz extensão, C2 flexão, C3 inclinação lateral, C4 elevação dos ombros, C5 abdução, C6 flexão de cotovelo, C7 extensão de cotovelo e 8 rotação. C8 existe, né? Mas eu acho que o C8, eu não sei se eu estou certo ou ele está certo, mas eu
flexão dos dedos. É. Aí agora eu lembrei na parte do Flexão dos dos dedos. nervos. abdução. Tá? Isso. Aí os dermátomos, aqui a gente pode ver que C3, ele é nessa região anterior. C3, nessa região anterior, dermátomo, vai ser normalmente não, sensitivo. Se a pessoa perdeu sensibilidade nessa região aqui, tem alguma compressão, alguma disfunção no nervo de C3. C4, mais abaixo, tá sentindo, né? C5 aqui, C6, né? C6, essa região meio lateral do braço, C7 e C8. C8 vai pegar dedo mínimo até o terceiro dedo e C7 o meu indicador, os dois, polegar e indicador. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o Atlas, porque ele é uma vértebra atípica e é super importante porque ele não é igual às outras vértebras, porque ele não possui um processo espinhoso, ele é em forma de anel, uma coisa que difere da C3, C4 e C5. Ele também tem um arco anterior que ele vai se articular com o dente do axis, que é essa tuberosidade aqui. O arco posterior dele também é um tubérculo pequeno e tem um processo transverso e um forame transverso. E ele também tem 5 facetas articulares, 2 superiores e 2 inferiores e uma anterior. Diferente das outras, que as outras têm só as superiores e as inferiores, e essa, como ela se articula com o dente do axis, ela vai ter essa faceta anterior. Aqui o axis, ele é a próxima vértebra mais vértebra atípica, né? Ele tem o dente, que é o processo mais interessante entre todas as vértebras da cervical. Ele possui um dente no corpo vertebral que se articula com o arco anterior do axis, do atlas. Pode voltar lá para mostrar. Ele vai se articular com essa tuberosidade aqui. Tem 2 facetas articulares, superior e inferior. E tem uma movimentação maior que a do atlas. E também tem um processo, aqui começa o processo espinhoso bifurcado. Porque o atlas não possui processo espinhoso, nem processo transverso. Isso. Aqui C3, C4, C5 que são as vértebras típicas. Elas têm processo espinhoso, têm processo articular, é uma vértebra típica normal, tem todos os processos, tem tudo que as outras não têm. E a C7, que ela é uma vértebra também tratada como atípica, porque ela tem um processo espinhoso mais longo, mas ela não tem forame transverso. E ela consegue fazer essa transicional, você conhece? É transicional, né? Porque ela está ali no final da cervical e começo da torácica. Então ela já não tem características da cervical tanto quanto as outras. Então o processo espinhoso dela vai ser mais longo e vai ser mais voltado para inferior, começando ali a se encaixar com as torácicas, né? Tem por exemplo. Então ela não vai ter o processo espinhoso bifurcado igual às outras e vai ter o processo espinhoso mais longo. A gente pode perceber aí a diferença dela, né, com as outras. Aqui eu coloquei um quadro que eu achei do Winston, que é muito interessante, que ele traz tudo que eu disse em um quadrinho bem simplificado. Para quem quiser depois dar uma olhada quando eu pegar os slides. E agora eu vou começar falando das articulações. Então a gente vai ter as principais articulações aí da cervical, que vai ser a atlanto-occipital da C1, que é o atlas com o occipital, a atlantoaxial, que é a do atlas com o axis, C1 e C2, a atlanto-odontoidiana, que é do atlas com o dente, né, o processo odontoide do axis, e as intercervicais, que é das vértebras subjacentes, são chamadas de articulações higapofisárias, que vai de C3 a C7. E aqui eu trouxe os graus, né, de movimento
dessas articulações. Então a gente tem na primeira articulação, entre o occipital e o atlas, entre 5 graus de flexão e 10 de extensão, mais ou menos. Na atlantoaxoidiana, 5 de flexão e 10 de extensão. Nas intercervicais, 35 de flexão e 70 de extensão. E aí no total vai dar cerca de 45 a 50 graus de flexão na cervical e 90 de extensão, somando todos esses graus aí de movimento. Aí, falando da primeira articulação, a atlanto-occipital, que é do atlas com o occipital, a gente vai ver aqui, está representado de verde, né, o osso occipital aqui, o atlas, e vai ser essa articulaçãozinha aqui. Né? Então, vai ser da superfície das faces superiores do atlas com a superfície subcôncava do occipital. A gente vai ter um encaixe bem legal nessa articulação, porque as facetas do occipital vão ser convexas, né? Então, o occipital vai ser convexo e o atlas vai ser côncavo. Então, eles vão ter, né, um encaixe ali perfeito, digamos assim. A gente vai ter cápsulas articulares também que vão estar relativamente frouxas nessa articulação, o que vai permitir um movimento maior aí nessa articulação. E por conta desse grande movimento que tem, vai ter uma instabilidade maior. E aí, por conta dessa instabilidade, a gente vai ter alguns fatores que vão trazer instabilidade, que vão ser ligamentos e pregas sinoviais, que vai tentar não deixar que mova muito, que movimente muito essa articulação. Pode passar. Aí, na articulação atlantoaxial do atlas com o axis, ela vai ser uma articulação do tipo trocoide, chamada também de pivô. Ela vai ter um grau de liberdade que vai ser a rotação. Porém, por conta das superfícies delas, que vai ser convexas, diferente do occipital e do atlas, essas duas vão ser assim. A gente tem um corte frontal aqui que a gente não consegue observar tanto, mas no corte sagital a gente consegue ver que elas não se encaixam perfeitamente. Então elas têm uma instabilidade também, e por conta disso, né, como elas fazem rotação, por conta dessa convexidade elas vão fazer um pouco de flexão e extensão também. E é interessante falar a respeito dessas pregas sinoviais, eu estarei falando mais à frente. Essa articulação ela não faz a inclinação exatamente por causa das pregas sinoviais. Sim. Aí a gente tem a articulação atlanto-odontoidiana, que é do atlas com o processo odontoide do axis, né? E aí a gente consegue ver aqui essa articulaçãozinha aqui, e ela vai ser uma articulação sinovial, né? Apesar de ser pequenininha, vai ter cápsula articular, vai ter todas essas características de uma articulação sinovial. O dente do axis, então, vai articular com a face posterior do arco anterior, né, do atlas. Então, arco anterior, face posterior, o dente vai se articular bem aqui. Né? E aí, posteriormente ao dente, a gente vai ter um ligamento transverso. Também é uma articulação, mas não é uma articulação típica, digamos assim, né? Porque não vai ter características aí de uma articulação verdadeira. Então, vai ter esse ligamento aí para segurar o processo odontoide. Vamos só analisar ali devagarzinho. Agora vamos voltar aqui, ó. Articulação sinovial, essa que você falou, né? Isso. A próxima. Pra frente? Não, volta. Aí, essa vai ser sinovial. Então, olha só. Articulação sinovial, dente do axis, atlas, axis. Então, o dente do axis vai se conectar. É a inferior, ele falou, C2, não é isso? Dente do axis articulando com a face posterior do arco anterior do atlas. Então, atlas e axis. Essa é a conexão. Olha lá. Ok? E além disso, tem essas pregas aqui também, que vai dar uma estabilidade maior também. Aí volta só uma. Atlantoaxial, que é a corda de pivô, né, que vai girar e vai ter pouca flexão, não é? Pela congruência que ele mostrou. Lembra que antes tinha côncavo e convexo? Ali não, já está dois lados convexos, foi isso que ele mostrou? Convexo. Convexo e convexo. Então, 1 grau de liberdade, rotação. E pequena flexo-extensão, né? Vai mais rotação. Perfeito aí, gente? Duas superfícies convexas. As articulações geralmente são côncavo e convexo. Por exemplo, se tiver só a tíbia, seria o menisco, não é isso? O fêmur. Então, aquela regra do côncavo e convexo. Essa seria uma das exceções, onde é convexo, convexo. Certo? Volta só mais um. Só para a gente detalhar você
Vocês estudaram essa parte e vocês têm que ficar muito atento nessa parte anatômica, essa parte mais complexa da cervical. Tá? Então, a gente está falando da atlanto-occipital, do occipital, o osso occipital, com a primeira vértebra, que é C1, né? Atlas, atlanto-occipital. Então, olha lá, o que ele acabou de explicar. Partes superiores do Atlas, o Atlas está aqui, vai conectar com quem? O occipital está em cima, não é? Então, olha lá, ó. Superfície do Atlas com a superfície do côndilo occipital. Perceberam? Faceta do occipital, convexa. Faceta do Atlas, côncava. Então, ela recebe côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Lembra que a outra é diferente? Pode dar sequência, Luana. Aí, falando da cervical inferior, igual eu tinha falado, tem os processos unciformes, né, no corpo de cada vértebra, tanto na vértebra superior quanto na inferior, elas vão ter um encaixe perfeitinho aqui. E aí vai ter articulação entre os corpos dessas vértebras também, formada por um disco, né, o disco intervertebral, que ele vai garantir uma maior mobilidade, aí também uma... Cotação. Aí temos os únicos que eu falei, pode passar. E a articulação zigopofisária, que é bem nesses únicos que eu acabei de falar, né, nessas faces articulares da vértebra de cima e a subjacente. E aí, igual lá na Atlas e o Axis, também é uma articulação muito pequenininha, mas não deixa de ser uma articulação sinovial. Então, apesar de ser desse tamanhozinho aqui, ela vai ter cartilagem articular, vai ter membrana sinovial, líquido sinovial e cápsula articular. Ela é relativamente plana, essa articulação, e ela vai permitir o movimento de cisalhamento. Então, principalmente aí no movimento de flexão e extensão das nossas vértebras, que a gente vai ter um deslizamento, né? Então, esse deslizamento, cisalhamento, vai ser garantido por conta dessa articulação. Aí aqui, pequenininho, mostrando lá como que é, né? Tem a cápsula, tem o líquido sinovial, tem tudo, apesar de ser bem pequenininho. Esse cisalhamento, que eu quero dizer, é tipo um escorregamento, como se fosse o pneu do carro derrapando, tá? Vocês entenderem o que seria esse cisalhamento. Aquela escorregadinha, né? Isso. Aí aqui no quadrinho também, falando, aí depois a gente disponibiliza para vocês, se vocês tiverem interesse de dar uma olhada mais profunda. E aqui eu trouxe todas as vértebras da cervical, a gente pode ver uma transição, né? O quanto elas mudam de uma para outra, né? Então aqui o Atlas, o Axis, né? A diferença deles, o Atlas não tem processo espinhoso, o Axis já tem, aí tem o dente aqui do Axis, as superfícies articulares do Atlas aqui, que são 5, diferente das outras que tem 4, né? Os corpos aqui das outras vértebras são bem maiores, mais largos também. Aqui já começa o processo espinhoso bifurcado, né? C3, C4. E aí vai caminhando, né? Na C6 aqui a gente já vê que o processo espinhoso ele já deixa essa bifurcação. E na C7 a gente vê que o processo espinhoso já é bem mais longo, mais apontado para inferior, igual já a característica das vértebras torácicas mesmo. Vocês viram então por que você consegue palpar mais fácil posteriormente a parte de C3? É que você já teria, né? Mais fácil que eu falo, né? C2 é C1 não tem, né? Processo espinhoso, né? Aí se você palpar, C3 que identificou com qual? Ocioide. Aí você contando C4, C5, C6, C7. Aí na torácica você pode fazer a conta inversa. Você pode começar lá da asa do ilíaco, quem for falar de lombar, aí você pega L4, baixo L5, depois sobe L3, L2, você vai contando um por um. Se tiver mais tempo para avaliação do paciente, vai marcando cada um com um lápis dermatográfico. Aí você vê se você tem escoliose, por exemplo, uma vista panorâmica, e lógico que o raio-x panorâmico vai dizer que você tem escoliose, tórax lombar, que é mais comum. Mas aí você tem que identificar todos os segmentos. Se você não conseguir, pelo menos identifique igual eles colocaram. Cervical alta, cervical baixa, alta, C1, C2, baixo, C3, C4, C5, C7. Torácica baixa, torácica alta, você vai identificando. O ideal é você falar que o paciente tem um hernia de disco, tem uma dor, tem algum problema, um nível, por exemplo, L1, L2, L3, pelo menos 3 vértebras. Um nível C3, C4, C5, mais ou menos aproximado. Você colocar na sua ficha de avaliação para ficar mais detalhado onde que ele tem incômodo, onde que ele tem dor, ou provavelmente disso. Isso vai correlacionar com o exame de ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, na sua inspeção, na sua palpação, na sua avaliação prévia, correto?
Então, por isso que eles detalharam tanto as vértebras, as articulações, é muito importante vocês identificarem. Tá? Aí agora eu vou falar um pouco sobre os ligamentos. Esses ligamentos são os principais da cervical, né? Então a gente vai ter primeiro, representado da cor vermelha, o ligamento longitudinal anterior, que é esse aqui. Ele passa na frente, né, na parte anterior dos corpos vertebrais, e ele vai limitar a extensão. Seguindo, vai ter o ligamento longitudinal posterior, ele vai passar por trás dos corpos vertebrais e ele vai limitar a flexão. Temos o ligamento amarelo, que está representado aqui de azul. E o ligamento interespinhal está entre cada processo espinhoso das vértebras, aqui representado de verde. E o ligamento nucal, que está de amarelo aqui, ele é bem espesso, bem forte, e a gente conhece ele como ligamento supraespinhal no restante da coluna. Mas na parte da cervical ele recebe o nome de ligamento nucal, que é o que a gente consegue palpar mesmo. Aí só repete os ligamentos, pessoal, fixar, por favor, João. Oi? Repete os ligamentos que você acabou de falar. O anterior. Então a gente vai ter o ligamento longitudinal anterior, que vai passar na parte anterior dos corpos vertebrais. Ele vai limitar a extensão, porque ele está na parte anterior, então limita a extensão aqui. Quando ele faz isso aqui, ele vai esticar, não vai? Vai igual elástico. Então limitar a extensão, que acabou de falar, né? Atrás dele vai ter o ligamento longitudinal posterior, que vai passar, né, o anterior na parte anterior do corpo vertebral, posterior na parte posterior do corpo vertebral. Logo em seguida o ligamento amarelo, também esses aqui vão limitar a flexão agora. Ligamento amarelo representado na cor azul. Ligamento interespinhal entre os processos espinhosos de cada vértebra, também limita a flexão. E o ligamento nucal, que é conhecido como ligamento supraespinhal, que é o que a gente consegue palpar nas vértebras, mas na cervical ele é conhecido como ligamento nucal, mas ele é um supraespinhal também, a gente consegue palpar. Falando mais aprofundado sobre a parte dos ligamentos, eu trouxe o capande, essas imagens. A gente vai ter no plano superficial o ligamento, representado aqui pela letra A. Teve um seccionamento aqui do ligamento longitudinal posterior, que eu acabei de falar. Eles seccionaram para a gente conseguir ver mais internamente o ligamento occipitoaxoidiano mediano, na parte do plano superficial. No plano profundo e médio, a gente vai ter o ligamento cruciforme, ele faz uma cruz aqui, ele vai permitir o movimento de rotação dessas vértebras, e temos os ligamentos alares. O cruciforme vai aqui desde o dente da axis até o occipital, e os ligamentos alares são esses que fazem esses bracinhos aqui, que eles limitam a rotação. Então esse vai permitir uma rotação e esse vai limitar a rotação. E temos os ligamentos anteriores também, né, representado pela letra A, o ligamento occipitatoidiano anterior, que é esse aqui. Pela letra B, que é essa faixinha mais fininha, ligamento occipitatoidiano anterolateral, está na parte mais lateral. Pela letra C, esse aqui, ligamento atlantoaxoidiano anterior e o ligamento longitudinal anterior aqui, que eu já havia falado antes sobre mais fininho, passando por cima. Agora que eu estou falando dos movimentos, esse primeiro segundo slide trouxe um movimento bem geralzão, que eu vou ter mais detalhes depois. Bom, primeiro nós temos a flexão e a extensão, peço que vocês façam aí onde vocês estiverem. Flexão e extensão. Temos uma posição neutra, com a lordose cervical. Temos a flexão lateral, direita e esquerda. Chamar de inclinação também, de algumas temperaturas. E a rotação. Já para um lado, para o outro. Pode passar. E a protração e a retração. No movimento de protração, a gente pode dividir, igual vocês falaram, em coluna superior e inferior, ou coluna 1 e coluna 2. Na protração, a coluna 1 vai estar em uma extensão e a coluna 2 em uma flexão. É como se tivesse com a tela do computador, você esticar o pescoço para ver melhor. E a retração, a coluna vai estar em uma flexão e a coluna 2 em uma extensão, vai colocar o queixo para dentro. Então, algumas pessoas têm essa posição. Pode passar.
Bom, começando da flexão. Por volta de 45 a 50 graus. Como o Luan mencionou a questão dos ligamentos. Durante a flexão, o ligamento no cálculo, o ligamento posterior, ele vai estar estirado, vai estar limitando. E anteriormente a gente tem o ligamento longitudinal anterior. Vai estar fibroso. E o anel fibroso, que ele vai pegar por uma compressão, quando fizer isso, vai comprimir anteriormente. E o núcleo pulposo dele vai ir para o posterior. Sim, aqui tem uma imagem representando, né, esse disco intervertebral. E aí, durante a flexão, ele vai se deslocar para trás, tem até a setinha aqui. Esses processos espinhosos vão se distanciar um do outro. E o corpo vertebral em relação, o superior em relação ao de baixo, o inferior, vai fazer o cisalhamento, esse deslocamento, esse deslizamento para o anterior. Então, ela vai fletir, o corpo vertebral vai deslizar, o processo espinhoso vai distanciar e o disco intervertebral vai vir para trás. Essa parte já que eu mencionei a questão de ligamentos, que seria a coluna 2, a partir de C2, C2 e C3 até C7. Aqui eu vou estar falando a respeito da articulação atlântico-occipital. O que acontece com ela durante essa flexão cervical? Bom, vai ter um rolamento para anterior e um deslizamento para posterior. O que seria isso? Eu ia trazer uma bola, também não encontro na bola, vou usar um olhinho de meia para ver se fica melhor para vocês. Esse daqui eu vou usar como exemplo para demonstrar o occipital. Ele vai estar rolando para posterior, para anterior, ou seja, rolando para frente e deslizando para trás. Ou seja, vai rolar para frente e deslizar para trás. Só que é um movimento único, acontece em conjunto. Então, Vocês conseguem? Ela explicou bem, né? O rolar, você dá uma cambalhota, você entendeu a criança, Sim. né? E Se o fosse um bolinho deslizar, rolando. isso. E o deslizar seria o quê? Uma escorregadinha para trás. Igual aquele Arrastar. um freio, só que o contrário, né? Como se fosse para trás, né? Não o pneu deslizando para frente, deslizando para trás, certo? Caso como se fosse uma bola, só que ela não poderia ter espaço para ir mais para frente, então ela vai acabar rolando e deslizando para trás. Só que um movimento em conjunto. E qual a articulação? Atlântico-occipital. E na articulação atlanto-axial, a gente vai ter esse rolamento para frente, para anterior. Pode passar. Bom, na extensão, a gente vai ter por volta de 85 graus. Na coluna 2, vai ter a limitação pelos processos espinhosos e também pelo ligamento longitudinal anterior, que vai estar estirado e vai acabar limitando esse movimento. Na articulação atlântico-occipital vai ocorrer o oposto do movimento anterior, de flexão. Ou seja, ele vai deslizar. Rolar para trás? Sim, vai estar rolando para trás e deslizando para frente, o movimento oposto. Então vai. Enfim. E aqui, né, o contrário, igual a Camille falou, né, da flexão, a gente vai ter então a aproximação dos processos espinhosos, um deslizamento, cisalhamento dessa vértebra para trás e o disco intervertebral vai ir para frente. E na articulação atlanto-axial, esse movimento de extensão vai fazer o movimento para trás. Pode passar. No movimento de inclinação, a gente vai ter por volta de 40 graus. No movimento da coluna 2. E vai ter um movimento apenas na atlântico-occipital. Na atlântico-axial não vai ocorrer esse movimento de inclinação, como eu mencionei anteriormente naquela parte do Luan, por causa das pregas apofisárias. Pregas apofisárias. Então ele vai ter o deslizamento, o occipital. Se estivesse aqui, vai inclinar sobre o ápice. Pode passar. E no movimento de rotação, a gente vai ser um pouco oposto do outro, que ele vai ocorrer apenas na coluna 2 e na articulação atlanto-axial. Na articulação atlanto-occipital não ocorre o movimento de rotação. E o movimento vai ocorrer em torno do dente do ápice. O ápice vai estar girando em torno do dente do ápice. É a articulação em pico que a gente estava falando anteriormente, essa rotação. E cerca de 45%, metade, né, do movimento ocorre nessa articulação, né, na atlanto-axial. E os outros 45%, 45 graus, vai ocorrer na coluna 2.
tinha mencionado, mas eu trouxe uma tabela com as amplitudes, que o Luan também tinha mencionado. Articulação atlanto-occipital. Na flexão ele vai fazer 5 graus, na extensão 10 graus. Ele não faz rotação axial e vai ter por volta de 5 a 8 graus de inclinação lateral. Na atlanto-axial vai ter 5 graus de flexão e 10 graus de extensão. 45 graus da rotação axial, como eu mencionei, vai ser metade dessa rotação total da coluna cervical. E ele não faz a inclinação lateral. E na coluna 2, em flexão, a gente tem cerca de 35 graus, na extensão 70, 45 graus de rotação axial, e na inclinação lateral por volta de 35 a 40 graus. Então, ao total, de flexão a gente tem 45 graus de coluna cervical toda, de extensão a gente tem 90, em rotação axial 90 graus também, e inclinação lateral mais ou menos 45 graus. Agora eu vou estar falando mais sobre os músculos. Eu trouxe uma foto, uma imagem com a maioria dos músculos, são muitos músculos. Então, para vocês darem uma olhada, não vou entrar em detalhe nos músculos aqui, porque eu trouxe algumas fotos dos músculos isolados. Mas são muitos músculos nessa. E só dando uma introduzida para vocês. Vai voltar aqui, não. Vocês já estão cansados, sabe? Mas eu vou estar mencionando isso novamente. Nos músculos, na região anterior, são os músculos responsáveis por fazer a flexão. Na região posterior, são músculos responsáveis pela extensão. Quando vocês fazem o movimento, vocês podem estar palpando e sentindo os músculos tensos. E como é que seria, então, o caso da inclinação lateral? Seriam os músculos trabalhando unilateralmente. Os flexores vão trabalhar. Quando eles estão ativados unilateralmente, vai ocorrer a flexão lateral, ou inclinação. E os extensores também. Então, eles trabalham em conjunto. Alguns músculos eles vão estar inclinando, rodando para o lado contralateral e outros vão inclinar e rodar para o lado dele mesmo. Então, eu trouxe duas tabelas com os músculos, que são principalmente os flexores, são a cadeia anterior. Esternocleidomastoide, ele unilateralmente, quando só um dos lados dele está trabalhando, ele vai realizar a inclinação lateral, a flexão e a rotação oposta. É aquela postura do torcicolo congênito que a gente já está acostumado. Ele vai inclinar e vai rodar para o lado oposto e acaba tendo uma certa extensão também. Agora, quando ele está ativado bilateralmente, ele vai estar realizando a flexão da cervical. O músculo longo do pescoço, ele também realiza inclinação lateral e flexão, quando ele é ativado unilateralmente, e bilateralmente ele realiza a retificação da cervical e a flexão da cervical. O que seria essa retificação da cervical? Como foi mencionado anteriormente, a cervical ela está em uma lordose. Então, a retificação seria sair dessa lordose. Então, acaba ocorrendo uma flexão, uma leve flexão. Como não é em tantos graus, a gente não chama sempre de flexão. Então, algumas literaturas vocês vão encontrar como retificação da cervical. Esse músculo vai estar ativado, vai estar realizando uma pequena flexão e vai retificar essa cervical a partir da lordose. Longo da cabeça, ele também realiza inclinação lateral da coluna superior ou da coluna 1, são esses dois. E bilateralmente ele vai realizar a retificação da cervical superior e uma pequena flexão superior também. Temos o reto anterior da cabeça, daqui a pouco eu vou mostrar a foto deles, a imagem. Ele bilateralmente ele realiza uma inclinação lateral também e uma rotação homolateral, ou seja, ele vai inclinar e vai rodar para o lado dele, para o lado da contração, ele não roda direto na lateral. E bilateralmente ele realiza a flexão da cabeça sobre o ápice. Temos o reto lateral da cabeça, que ele vai unilateralmente realiza uma inclinação lateral e bilateralmente uma flexão da cabeça também sobre o ápice. Vamos só tentar fazer devagarzinho. Volta um pouquinho, por favor. Tenta fazer, tá ali, o Luan faz o movimento e ela mostra lá. Só para ficar mais devagar. Vamos lá. O longo do esternocleidomastoide, por exemplo. Esternocleido. Unilateralmente, né, ele faz a inclinação lateral, né? Ele inclina para o lado, a cabeça dele, e roda para o lado oposto, contralateral, não é isso? Então inclina para um lado, agora o esternocleido do outro lado esquerdo, vai, inclina para um lado e roda para o outro, correto? Aí, vamos devagar então lá. O longo do pescoço faz o que também, olha lá? Inclinação lateral. Ou flexão lateral, não é isso? Sim. E bilateralmente quando ele faz a Retificação da cervical. O que é retificação? Isso aqui, ó.
Retifica. Porque a lordose está formada, não está? Tem que retificar. Aquela protusão de cabeça. Retifica. O longo da cabeça. Uma inclinação lateral superior. Então seria mais inclinação na Nas superiores. Sim, na coluna 1. Então é bem sutil. E ele faz o que bilateralmente? Bilateralmente, retificação da cervical superior e uma pequena flexão superior. Também é um movimento bem pequeno, porque é só na coluna 1. Pra frente, de novo. Reto interior da cabeça. Unilateralmente, ele vai fazer a inclinação lateral. E a rotação pro mesmo lado também. Rotação no lateral. É diferente Do do mesmo lado. externo plane, né? E bilateralmente, flexão da cabeça sobre o ápice. Reto lateral da cabeça vai realizar a inclinação lateral, unilateralmente. E bilateralmente, flexão da cabeça sobre o ápice também. Os escalenos. Eles vão realizar uma inclinação lateral e uma rotação homolateral. Também para o mesmo lado, quando eles são ativados unilateralmente e bilateralmente. Se a cervical estiver retificada, ele vai realizar uma flexão da cervical. Se não estiver, vai realizar o hiperlordose. E ele também levanta as duas costelas quando um fixa a cervical. E o esternocleidomastoide isolado, ele unilateralmente ele vai realizar uma rotação para o lado oposto, uma inclinação e uma extensão para o mesmo lado da contração. Isso aqui, inclinar, rodar e flexionar. É, a posição do torcicolo congênito. Aí lembra que o escaleno, olha lá, ó, falando que ele tem a função de elevar a costela, né? A primeira costela. Lembra da síndrome desfiladeiro torácico, musculando o ombro. Síndrome desfiladeiro torácico, sobe a costela, aumenta a compressão, lembra vasos, plexo de C8, T1, né? Lembra? Desfiladeiro torácico. Agora os músculos extensores. Nós vamos ter trapézios superiores, todos eles vão realizar a extensão, só na cadeia posterior. Temos trapézios superiores, os paravertebrais, também chamados de diretores da coluna, semi-espinhal na cabeça, semi-espinhal no pescoço, vou estar mostrando daqui a pouco mais tá no início, esplênio da cabeça, esplênio do pescoço. Temos também o longíssimo da cabeça e o longíssimo do pescoço, espinhal da cabeça, espinhal do pescoço, os multífidos e o elevador da escápula, também chamado de angular. Aqui nós temos uma imagem só do esternocleidomastoide isolado, uma vista anterior, com suas duas porções. Isso chama esternocleidomastoide, lá, ó. Externo, a conexão lá com a bola preta, cleido de clavícula e lá em cima o mastoide. Esternocleidomastoide. Aqui também temos ele, só que ele está coberto pelo, parte dele está coberto pelo platismo. E atrás do trapézio, superiores. O músculo que o professor mencionou mais cedo, né? Temos aqui o trapecioide, os músculos inferiores que ficam abaixo desse trapecioide e os músculos superiores e normalmente o esternocleidomastoide. Para vocês entenderem, os músculos supraioides, eles deprimem a mandíbula, faz assim, ó. Já o masseter e o temporal eleva a mandíbula, morde, eleva. Então os supraioides, o que se palpa aqui abaixo da língua, eles abrem a boca. Pode palpar que você sentir abrir. Então os supraioides que ela mostrou. Isso é mais uma disfunção da TM, tá? Ativação temporal. Aqui normalmente o esternocleidomastoide, o esplênio da cabeça, daqui até aqui, o elevador da escápula, trapézios superiores e o escaleno. Bem mais embaixo. Aqui nós temos o escaleno. Pode voltar aqui que ele está bem mais embaixo. Na próxima é uma imagem só dele, isoladamente, das suas três partes. Temos a parte do escaleno anterior, posterior e aplédio. Agora aqui os músculos reto anterior da cabeça, o
músculo longo do pescoço, aí temos a parte superior, essas três partezinhas, parte média e a parte inferior, aqui. O músculo reto lateral da cabeça, vem aqui, e o músculo longo da cabeça, toda essa parte, todas essas inserções. É uma foto dele só que isoladamente, né, no músculo oblíquo superior da cabeça. O músculo reto posterior menor da cabeça, o reto posterior maior da cabeça e o oblíquo inferior da cabeça. Aqui nós temos o espinhal, semi-espinhal, o músculo esplênio da cabeça, o esplênio do pescoço, aqui na região bilateral, né? Então aqui tem eles seccionados, esses mesmos músculos seccionados. Esplênio da cabeça cortado, por baixo dele a gente tem o semi-espinhal também cortado, e por baixo de todos eles nós temos supraspinares. E por último, o esplênio do pescoço e o esplênio da cabeça. Aí a gente trouxe algumas funções da cervical, de modo geral, né? O que faz aí? Então, a sustentação da cabeça, todos esses músculos, né? E as vértebras, uma maior mobilidade, que a gente vê aqui, né? Em relação ao restante da coluna, uma proteção da medula espinhal e estruturas neurais também, né? Essa proteção é porque muitas das artérias e nervos vão se passar bem no meio das espinhas. Das faces. Sim, nessa área está localizada muitas artérias muito importantes, né, que vai para a cabeça. Estabilidade, equilíbrio, inserção muscular e ligamentar e propriocepção. Essas são nossas referências e é isso. Alguém tem alguma dúvida em volta do slide? Alguma informação sobre a anatomia, cinesiologia e mecânica? Então, próximo então. Bastante atenção no que está sendo falado, evitar atividades paralelas que não seja a parte de ortopedia que a gente está estudando aqui. Tá? Vamos tentar ficar bem atentos, por favor. Tá?
Pessoal, vamos lá? Começar? A gente ficou encaminhada, meu grupo é composto por mim, Sofia, pela Beatriz e pela Heloísa, a gente ficou encaminhada de falar da parte da avaliação da coluna cervical. Os meninos acabaram de falar tudo que a gente poderia saber, mas é sempre importante revisar e reforçar, já que a gente vai estar falando sobre a parte da avaliação e a gente precisa ter conhecimento do que a gente vai estar palpando, avaliando, para a gente saber as partes de normalidade e anormalidade. Então, relembrando, a coluna cervical tem 7 vértebras, a primeira, a segunda e a sétima vão se diferenciar das demais. As vértebras cervicais vão se diferenciar das demais da coluna porque elas vão estar presentes em um forame no processo transverso, que eu vou mostrar aqui na frente. E os movimentos que ela vai realizar são flexão, extensão, rotação à direita e à esquerda, inclinação ou flexão lateral à direita e à esquerda também. Aqui a gente tem uma visão completa dela. A gente não vai falar tanto da divisão que a Thalita e os meninos falaram de primeira e segunda coluna. A gente vai falar mais dela como um todo. Então aqui a gente tem Atlas, Axis, C3, C4, C5, C6 e C7. Pode passar? Aqui a gente tem Atlas, que ele vai ser a vértebra mais diferenciada da coluna vertebral como um todo. Que como eles falaram, ela tem esse formato mais anelar, ela não vai ter o processo espinhoso. Aqui a gente tem o processo transverso dela e aqui o forame transversário ou o processo transverso, como você quiser, como você preferir falar. Aqui a gente tem uma vista medial, que é justamente o que os meninos falaram, que aqui a gente tem Atlas, aqui a gente tem Axis, e aqui a gente tem esse encaixe por onde o Axis vai passar no Atlas. Pode passar. Aqui a gente tem o Axis ele já vai ter o processo espinhoso. Aqui é o dente, né? O ápice do dente também aqui, por onde ele vai passar pelo Atlas. Aqui a gente tem o forame transverso e a gente consegue ver que o formato dela já é mais diferente do Atlas. Pode passar, Elô. Aqui a gente tem a quinta e a sétima vértebra. A quinta a gente vai ter ela mais ou menos como base para C3, C4, C5, C6. E a sétima a gente vai especificar. A quinta a gente consegue ver aqui o processo espinhoso já é maior que os anteriores, do Atlas e do Axis, mas ele não vai ser tão grande quanto a sétima vértebra. E como, posso lá na primeira imagem, meu? Isso, anterior. Como a gente vê aqui, ele faz justamente esse formato, que é posterior e inferior, os processos espinhosos. Então, faz esse formato aqui, pode passar, eu vou. Aqui a gente tem, Aqui a gente tem o forame transversário, processo espinhoso, tem as partes que os meninos já descreveram. Já aqui, na sétima vértebra, a gente vai ter o maior processo espinhoso da coluna cervical. Pode passar. Longo, né? Hã? Mais longo. Ele é mais longo, ele é mais projetado. Ele é maior e mais longo. É porque eu vou adiantar um negócio só da palpação, que quando a gente vai identificar C3, ela é tipo um botãozinho que a gente tem, ela é mais fácil de identificar e parece que ela é mais larga o processo espinhoso, enquanto o de C7 é mais longo, ele projeta mais para posterior. Sim. É importante, antes de qualquer coisa, que a base de qualquer avaliação, de qualquer tratamento, vai ser uma anamnese bem feita. Então, tirar um tempo para conversar com o paciente, para descobrir a origem de dor, de algum mecanismo de lesão, descobrir por que da queixa do paciente. Então, na anamnese, a gente precisa saber a idade, porque quando a gente fala de ossos, é óbvio que a idade vai ter um impacto nisso, a magnitude dos sintomas, que vai variar de dor, às vezes a choque, como é uma parte, por onde vou passar nervos, é importante a gente ter uma noção disso. O mecanismo de lesão, que às vezes teve em Goiânia agora um cara que teve um acidente que envolveu 6 carros e um cara que estava no carro que foi o primeiro a ter o choque morreu instantaneamente porque na batida ele teve uma extensão muito rápida, quebrou o pescoço. Então saber, não no caso desse extremo, né, mas saber o mecanismo de lesão, que às vezes pode ter sido uma queda, pode ter sido algo que relativamente parece leve, mas agrava mais. Se bateu a cabeça, que aí pode levar a outros fatores, as atividades de lazer do paciente, igual a gente tem aqui nossos jogadores de futebol americano, é um esporte que tem uma incidência a lesões desse tipo. Quando iniciou os sintomas, a dor, se vai ser uma dor que ela é implantada, se ela vai ser irradiada, novamente, por ser uma área muito sensível,
que tem essa presença de nervos, que passa por todo o corpo, e às vezes uma lesão ali pode impactar literalmente o corpo inteiro, é importante ter essa noção. Se ele vai apresentar dificuldade em marcha e equilíbrio, que podem ser alterações neurológicas, o que a gente vai avaliar é o que vai piorar, porque a gente tem que ver essa parte. Se vai ter uma restrição para realizar movimentos, novamente, para a parte da neuro, mas também da própria da articulação do pescoço. Se tem dificuldade de deglutição, a afasia, então é desfasia ou afasia, disfasia é a dificuldade de deglutição, afasia é a dificuldade da fala, novamente, fatores neurológicos. A posição em que dorme, porque isso tem influência para qualquer aspecto do corpo, não só o pescoço, como a gente viu nos trabalhos anteriores. Se apresenta uma disfunção cognitiva, se apresenta tontura, cefaleia, convulsões e os sintomas simpáticos. Então, para começar o exame físico, a gente vai começar com a inspeção da coluna cervical, que ela deve ser realizada preferencialmente, né, com o paciente em pé. A inspeção vai ser feita sobre as vistas anterior, posterior e lateral. Lembrando que o lateral a gente vai sempre comparar bilateralmente. E ela a gente deve inspecionar a pele, as articulações, os músculos, os movimentos e a postura. Só um pouquinho lá na anamnese, o pessoal fixado. Observe bem a anamnese, os que ela falou. Primeiro com relação à idade, o sintoma, o tipo de trauma, depois vai descendo. Que atividade o paciente faz, postura, o tipo de dor que ele apresenta. Aí pode ter alteração cervical com relação ao equilíbrio, marcha, pendular, né? Olha os outros itens. Quando diz dificuldade de deglutição, disfagia, né? Agora, a afasia não é só comunicação verbal, qualquer tipo de comunicação, através de gesto, qualquer coisa, tá? Afasia. Alguma dúvida sobre a anamnese? Alguma sintomatologia? Ele vai referir, vai falar, assim. É só escrever. É um questionário que você pode colocar para ele e ele responder para você. Marcar. Depois pode perguntar verbalmente. Cada um dos. Tem alguma alteração da triangular? Tem alguma crise convulsiva? A dor pior ou melhor? Qual movimento? Flexão, extensão? São duas perguntas que você pode ter um questionário e ele responder antes. Tá? Pode passar nos exercícios. Inspeção. Na pele, a gente vai avaliar justamente a integridade da pele. Então, a gente vai avaliar se tem presença de cicatrizes, presença que pode indicar cirurgias. No que eu olhei, tem certas cirurgias que a gente tem que tomar mais cuidado quando a gente fazer atendimento, que tem a artrodese e a artroplastia. A artrodese vai ser recomendada para casos mais casos de artrose na cervical, em que vai ter uma fixação interna e aí o movimento como um todo das articulações que vão ser acometidas, elas vão meio que se juntar, não vai ter um movimento, vai se tornar uma articulação só, um osso só, de certa forma. E a artroplastia, ela é menos agressiva e ela vai colocar um disco, uma prótese do disco. Enfim, a gente precisa saber disso, olhar prestar atenção nas cicatrizes por conta disso, também outros fatores, igual tem cicatriz de tireoide, enfim. Aí só uma pergunta para você, para ficar um pouco de pele. Coloração, o eritema que cor? Mergulhado. E cianose? Aspecto de fio na pele, na avaliação lá atrás, não é? Nas outras articulações? Na pele, por exemplo, ali, ó. Presença de cicatriz, tatuagem, fístula. Edema, nem sempre na pele, tá? Nem sempre, tá? Mas a articulação não. Coloração, como o professor falou, e se tem sinais de inflamação. Na articulação, a gente vai observar o contorno articular, vai observar se tem alguma proeminência óssea que é mais evidente, e como o professor acabou de falar, a gente vai observar se tem a presença de edema. No músculo, a gente vai inspecionar se tem área de depressão, se tem área de elevação, o trofismo, se ele está normal, hipo ou hipertrófico. A gente vai observar se tem possíveis abalamentos, retrações ou deformidades no contorno do pescoço. Na movimentação e postura, a gente vai observar se tem limitação de ADM nos movimentos que a gente já mencionou, se tem inclinações anormais ou posições já livres que podem indicar a presença de dor,
e se tem problemas estruturais na coluna cervical ou na sua musculatura. Dando continuidade no exame físico, na parte de palpação, vou falar primeiro da palpação da parte óssea. Como a gente viu, a coluna é formada, você pode ver na cabeça? É formada por sete vértebras, a gente tem processo espinhoso, massas articulares e processo transverso. A vértebra C1, a gente palpa só o processo transverso dela, ela não tem processo espinhoso como o grupo 1 mencionou. Para achar o processo transverso da C1, a gente vai colocar o paciente deitado, de barriga para baixo, como se estivesse numa maca, e a gente vai usar 3 dedos para fazer o posicionamento. Aí eu vou pintar ela para vocês verem, pode pintar? Aí vocês vão achar o ângulo mandibular do paciente e vão colocar um dedo no ângulo mandibular. O processo mastóide fica atrás da orelha, é uma proeminência óssea. Fazem vocês, coloca a mão atrás da orelha, essa pontinha óssea que a gente acha, aí vai colocar, pontinha óssea não, proeminência óssea, e aí você vai colocar 2 dedos nessas regiões, um indicador e o anelar, e o terceiro dedo vai no meio desses dois, que vai ser o processo transverso de C1. Aí você vai migrar o dedo para próximo do ângulo mandibular e fazer uma pressão como se você quisesse atravessar o dedo na parede, uma pressão para frente. Então, basicamente, o paciente vai estar deitado, a minha mão estaria assim, ó, só que como ela está em pé, eu vou fazer dessa forma. Colocar os dedos no ângulo mandibular no processo mastóide, o dedo do meio, você vai fazer uma pressão, faz um incômodo. Eu senti mais do lado direito, porque ela tá olhando mais para cá e projeta o transverso mais para o lado direito, mas dá para sentir os dois. Se vocês fizerem em vocês vão fazer uma força para dentro e vai sentir o processo transverso de C1. Faz, por favor. Deixa eu ver se vocês estão fazendo. Aí, isso mesmo. Aí, a C2, a gente palpa o processo espinhoso. Ela tem processo transverso. Ela tem processo transverso, só que ele é bem pequeno e profundo. Então, a gente não palpa. A gente palpa só o processo espinhoso de C2. Ele é difícil de achar, porque ele é mais profundo, né? Ele está na fossa do occipital. Aqui a gente tem a base do occipital. Faz assim vocês, ó. Aí vocês vão achar 2 proeminências ósseas, migrar o dedo para dentro e vocês vão achar a fossa occipital, esse buraco, tá vendo? E aí no paciente, como a Beatriz é do meu tamanho, eu posso fazer com ela em pé, achar a base do occipital, migrar o meu dedo para dentro, fazer uma pressão como se eu quisesse empurrar ela na parede. E eu vou achar o processo espinhoso de C2. Não é tão assim, como se eu estivesse cortando uma unha. A gente vê nas imagens que eles são bem proeminentes, né? Eles são as pontinhas ósseas, mas a gente não palpa porque tem tecido muscular, tem a pele, né? Tem as estruturas, então não vá achando que você vai encontrar um processo proeminente assim tão fácil. Você vai achar uma barreira, um limite ósseo. A sua mão não vai conseguir completar o movimento porque tem um processo ali impedindo. Então, recapitulando, a gente palpou o processo transverso de C1, processo espinhoso de C2, aqui na base do occipital, em pé ou sentado, caso ela fosse mais alta que eu faria sentada na maca, né, atrás do paciente. E aí a gente palpa os processos espinhosos, né, de C3 a C7. De C3 a C7, a coluna 2, a gente também palpa massas articulares e os processos transversos. Não tem referência, assim, da distância entre eles, mas a gente, como eu expliquei, você consegue achar uma barreira, um limite. É diferente de você palpar o trapézio aqui, que você sente o tecido muscular. Quando você faz a pressão alinhado com o processo espinhoso na lateral, você acha massas articulares e distancia mais um pouquinho, você acha o processo transverso. Então, para achar os processos espinhosos, dá para achar com ela sentada na maca ou em pé. A C7 é a única que tem a técnica de diferenciação, porque, como os meninos explicaram, já é a transição para a coluna torácica. Então, ela tem um processo mais longo, por ela ter o processo mais longo assim, ela é a mais proeminente na maioria das pessoas. Ó, a da Beatriz, não sei se vocês vão conseguir ver. Quem quiser ver o colega que está do lado.
ela é a mais proeminente. Não, fica de lado. É a mais proeminente quando você olha de lado. Tem algumas pessoas que a T1 é a mais proeminente. Por isso que tem essa forma de diferenciar. Você coloca um dedo na vértebra mais proeminente no processo espinhoso e um dedo no processo espinhoso abaixo e pede para ela fazer uma extensão cervical. Olha aqui para frente, Marcelo. Olha mais. Volta para frente. E aí quem vai mover, quem é para mover, é a cervical. A gente está fazendo movimento de extensão cervical, a gente não está fazendo movimento de extensão de coluna vertebral por completo. A torácica não mexe nesse momento, quem mexe é a cervical, aí por isso que tem a diferenciação. Então, aí a gente achou a C7, a dela realmente é a mais proeminente, a verdadeira. Acima tem a C6, C5, C4 e C3. A C3 ela é mais fácil de achar, ela está bem abaixo da palpação de C2, que a gente tinha feito, porque ela tem um processo mais larguinho, assim, ó, o processo espinhoso. Se vocês fizerem, vocês vão encontrar, tipo um botãozinho aqui, ó, faz assim que vocês vão ver, que a C3 ela é mais fácil de encontrar. Como a gente tem a lordose cervical, os processos espinhosos se aproximam e fica mais difícil de diferenciar. Você pode fazer o paciente deitado de barriga para baixo na maca, que você vai, ou de barriga para cima, e aí você vai colocar a mão por baixo dela, como se ela estivesse deitada, e cada polpa digital minha vai no processo espinhoso dela. Você marca em pé, por exemplo, aí você deita ela, minha polpa digital vai em cima de cada processo espinhoso, de C7 a C3, e a gente migra lateralmente, acha as massas articulares, mais um pouco a gente acha o processo transverso. Se você fizer alinhado com o processo espinhoso, você vai realmente achar os processos transversos e você pode identificar que se ela é rodada mais para um lado do que para o outro. Caso você sinta mais o lado direito dela, pode ser que ela tenha a cabeça mais projetada para o lado direito, entendeu? Por isso a importância clínica da palpação das estruturas ósseas da cervical, além do que o professor falou, para identificar a escoliose, identificar a dor à palpação, para ver se o paciente é mais rodado para um lado do que para o outro. Sobre a palpação da parte muscular. As meninas mencionaram muitos músculos. Eu tinha colocado a mesma imagem que os meninos tinham colocado, mas não carregou, não está aqui. Mas enfim, a gente acabou de ver várias estruturas que fletem o pescoço, que estendem, estruturas do grupo do músculo dos paravertebrais, porque os paravertebrais são um grande grupo muscular que ele faz a extensão de toda a coluna cervical e ele é seccionado em cada coluna, né? Na cervical a gente tem a secção dos paravertebrais que fazem a extensão da cervical, a gente tem da torácica, tem da lombar e da sacral também, é um grupo muscular muito grande. E eles são profundos na musculatura, então é difícil da gente palpar. É importante saber, como os meninos mencionaram, mas agora no exame físico da palpação eu vou fazer os que são mais superficiais que a gente consegue palpar. O esternocleidomastoide ele é muito importante, ele é um flexor bilateral, ou seja, ela vai fazer, se ela fizer isso, né, ele é um flexor bilateralmente. Se ela fizer isso, ele está inclinando homolateral, e se ela fizer isso, ele está rodando contralateral. Então, o esternocleidomastoide dela, direito, esquerdo, está inclinando para a esquerda, homolateral, e está rodando para a direita, a rotação é contralateral. Então, para a gente palpar ele contraído e relaxado, ele começa no processo mastóide, é a origem dele, e ele tem duas inserções. Uma na clavícula e uma no externo. E aí, é isso. Aí você palpa ela relaxada, né? Se você quiser palpar ele contraído, na ação bilateral você pode fazer com o paciente sentado ou em pé, e aí você ensina o movimento do paciente, você vai fazer isso, e faz a resistência na testa dela, faz o movimento, força. Quer apoiar na parede? Vou ver se... Queria que vocês conseguissem ver os tendões dela. O external consegue ver? Não, né? Daí não, né? Mas faz em vocês, se vocês fizerem força pra frente, força. Vocês vão ver, tá vendo que divide? Força. Porção clavicular, porção external. Divide o esternocleido em duas
essa é a origem, a ação bilateral de flexão. Aí a gente palpa relaxado, palpa contraído, o tendão conoide está aqui. E aí a gente palpa também ele na ação da inclinação da rotação, que seria a ação unilateral, força, para o lado. E a gente palpa aqui o limite dele posterior, esse é o limite anterior, você palpa o ventre muscular, relaxa. E é isso. Tem também a palpação dos escalenos, que a gente viu na imagem, que ele também é um músculo um pouco mais profundo que o esternocleidomastoide, que ele tem a porção, ele tem o anterior, o médio e o posterior. Ele é inclinador homolateral, ele faz esse movimento. Para achar ele, é importante você achar o esternocleidomastoide primeiro, para ser uma referência, a borda posterior ser uma referência para achar o escaleno. Porque ele está localizado atrás da borda posterior do escaleno. Então a gente delimitou, força para cá. A gente delimitou a borda do esternocleido dela, o escaleno dela vai estar localizado posterior à borda. E aí a gente, próximo da clavícula, a gente acha o escaleno anterior, um pouco mais acima o médio, um pouco mais acima o posterior. E aí você vai pedir para a pessoa fazer a inclinação e ele vai literalmente saltar na sua mão, porque ele vai estar na ação dele. Você vai fazer isso para cá, para cá. Isso, vai fazer esse movimento que eu vou resistir na parte temporal aqui da cabeça dela. E a minha mão atrás da borda do esternocleidomastoide. Força. Força, mais. Relaxa. Relaxado e contraído, a gente acha os escalones. Pessoal, vou precisar interromper um minutinho, aí a gente vai conseguir continuar na próxima aula e vou para o tratamento, tá? Quem está estourando o nosso horário? Tudo bem? Tá bom? Na próxima aula, tá? Pessoal, a gente não tem que atrasar a apresentação do trabalho, que a gente propôs, mas o mais importante é a qualidade, tá? Se tiver que tirar mais uma aula para fazer, estudar a coluna bem, a gente vai fazer isso. Aí depois parte para a prática mais segurança, tá? Então, é normal, às vezes, alguns vão repetir uma fala do outro para tentar assegurar mais o conhecimento, destacar mais, é bom para vocês captarem mais. Aí eu só queria pedir para vocês, 90% da turma está legal, mas ainda está algumas pessoas dispersas, tenta espantar o sono, tenta evitar fazer atividades paralelas, porque essa informação aqui é muito importante para vocês. Muito importante, tá? É lógico que a prática, você está ali mexendo, movimentando, na teoria você tem que dar uma sacudida para você tentar aprender. E tem muita informação importante. E quando vocês vão buscar o conhecimento, às vezes vocês passam mais informações do que eu passo na aula. A linguagem de vocês ajuda mais o colega a aprender do que às vezes comigo. Então é importante não perder essa oportunidade. Essa sala de aula invertida é importante para isso. Vocês começarem a fazer esse estudo prévio. Então não pode perder essa informação. Tá? E depois a gente vai para a prática com mais segurança. Aí vocês vão revisar depois dos slides que eles vão fornecer. Eu estou com dúvida, eu vou lá e reviso. Então isso é muito importante. Então mais uma vez, eu vou reforçar esse pedido da próxima aula, sempre está falando. Pedindo. Agora sim, gente, dessa vez eu vou graduar em termos de nota isso aí. Quem não tiver ligado mesmo, aí eu não reforcei esse nível de nota na N1, na N2 eu vou reforçar. Eu vou graduar em termos de nota. Vocês terem o feedback, eu estou bem ou não estou. Entendeu? Não é só a exposição oral aqui, é na hora que está assistindo o colega, participando, eu vou graduar isso em cima de nota. Tá? De 0 a 2, de repente vai ter uns 3 décimos a menos, uns 5 décimos a menos, você de repente não está participando efetivamente do processo, tá? Ou perguntando, ou ligado que está sendo passado. Então dessa vez eu vou graduar. Eu estou avisando vocês antes, porque a gente tem que ter uma participação mais efetiva. E agora a coluna é mais importante que a gente está articulando tudo, né? Está revisando tudo. Perfeito? E a gente vai fechar então, lembrando que amanhã a gente não vai ter aula de apresentação. Então a gente vai ter uma aula com a turma que não vai para o CEP, a gente vai ter uma aula da 1h às 16h20. Quem por algum motivo tiver algum aula de outro professor ou não puder participar dessa aula, vai me informar no particular, vamos saber. Aí eu vou incluir você numa outra aula junto com o pessoal que vai para o CEP para a gente tentar fazer essa aula de tornozelo. Eu vou dar tornozelo, um aulão, a gente vai fazer avaliação e tratamento de tornozelo, tudo. Aí quem por algum motivo não puder participar, aí vai me avisar. É lógico que quem vai para o CEP já excluso dessa aula, vocês já vão para lá. Eu vou marcar uma aula para vocês de tornozelo depois, tem que ver o melhor momento, onde não atrapalha, lógico, a aula de nenhum professor. Tá? Então, vai ser tornozelo. Por que eu não vou dar joelho? Porque o joelho vem agora na sequência de quadril, que eu estou terminando o quadril com vocês. Senão, às vezes, uma turma anda mais rápido que a outra, eu dá tempo para dar tornozelo para você. Certo? Aí depois eu vou fazer uma lista, vamos ver quem certinho foi para o CEP e quem não participou da minha aula de manhã,
vamos fazer essa aula maior para englobar as duas turmas. Lembrando que amanhã, todo mundo que puder e não tiver aula, é importante que faça, já mata o tornozelo. Dá 1h às 4h20. Vai ser lá no laboratório que a gente faz de prática do microscópio. Tá? Eu observei lá, não tem aula no primeiro horário, mas caso tenha, a gente faz alguma reprogramação, pega uma máquina no cabo e leva para uma sala, a gente vai fazer de toda forma essa aula, certo? Mas eu acho que lá vai ser disponível o horário da gente. Tranquilo? Então amanhã, aula somente com 70% da turma ou metade da turma e o restante vai fazer uma aula depois, a gente vai marcar uma data, vai ser tornozelo. E nesse espaço aí tem que terminar quadril e joelho. Coluna só precisa terminar a apresentação dos trabalhos que a gente vai fazendo e vai ser junto com os pacientes lá, nas aulas de extensão, lá na escola. A gente vai fazer coluna lá com eles já, prática. Né? Perfeito? Alguma dúvida? Quando possível, manda os slides lá para o grupo já. O pessoal ir lendo antes, tá? Eu lendo proteção, vídeo que vocês tiverem, já manda para lá, por favor, que já agiliza o estudo aí de coluna. Né? Se demorar um pouco mais do que o habitual, nas apresentações, não tem problema. O importante, como eu falei, é a qualidade da apresentação. A gente está aprendendo. E se tiver que marcar a aula extra, a gente marca depois. Né? Mesmo porque muitas vezes a gente começa a aula depois do horário, ou tem uma aula que não faz perfeitamente, então a gente marca a posição para a gente romper isso aí. Amanda Pereira. Presente. Laia Ribeiro. Emanuela Marques. Henrique Garcia. Luiz Miguel. Presente. Vinícius Teres. Eu. Fala, Luiz. Apresentação.